Olá pessoal, tudo bem? Hoje veremos a continuação da equação reduzida da reta. Sejam todos bem-vindos! Então vamos lá. Exercício de verificação da aprendizagem. Temos aí primeira questão. Escreva a equação reduzida da reta que passa por... Temos aí dois pares ordenados, certo? Então temos dois pontos, um ponto A e um ponto B. O ponto A, observem aqui, o ponto A, onde nós temos estas coordenadas, e temos o ponto B, onde nós temos estas coordenadas. Então, vamos fazer o plano cartesiano aqui e vamos marcar os pontos, tá? Então, temos aqui o ponto A, que ele é dado 0 de x e 3 de y. Então, 0 de x, 3 de y, marquei no ponto 3, marquei o ponto A. E o ponto B, menos 1 de x e 0 de y. Então, marco no ponto menos 1 de x. Então, está aqui o ponto B. Após isso, passo a reta pelos pontos. Tenho ali a reta, tá? Mas ele quer a equação reduzida da reta. Então, sabemos que a equação reduzida da reta ela é dada por y igual a mx mais n. O que é que nós precisamos para saber qual é essa equação? Precisamos de descobrir quem é o valor de m e descobrir quem é o valor de n e substituir na equação reduzida da reta, certo? Então, vamos lá. Temos aí o seguinte. Vimos anteriormente que o valor de n, tá? O valor de n, que é o coeficiente linear, quando a reta corta o eixo das ordenadas, que é o eixo dos y, o valor de n já é dado. Então, o valor de n vai ser justamente onde a reta está cortando o eixo y, o eixo das ordenadas. Onde é que ela está cortando? Ela está cortando nesse ponto aqui. Então, nós vamos ter aí que esse ponto é o valor de n. Então, n é igual a 3. Então, já sabemos o valor de n desta equação. O que é que nós vamos fazer agora para poder descobrir? Nós precisamos de descobrir quem é o valor de n. E como é que nós vamos descobrir quem é o valor de n? Através dos valores das variações. O valor de m, que é a variação de ΔY, dividido por ΔX. Então, temos aí. M é igual a ΔY dividido por ΔX. E quem vai ser ΔY sobre ΔX? Vai ser y de A menos y de B, dividido por x de A menos x de B. Eu poderia escrever y de B menos y de A sobre x de B menos x de A? Poderia, sem nenhum problema, tá? Porém, tem que escrever na ordem. A ordem de cima é a mesma ordem de baixo, tá? Então, a partir daí, nós vamos extrair alguns valores. Como assim? Eu tenho aqui a coordenada, certo? Do ponto A, que eu tenho 0 e 3. É a mesma coisa que eu tenho isso aqui, ó. A é igual a x de A e aqui y de A. A mesma coisa para o ponto B da coordenada. Então, tenho a coordenada menos 1 e 0. Então, eu posso escrever dessa seguinte maneira. X de B e y de B. Então, eu tenho esses valores. O que é que eu vou fazer? Eu sei que x de A corresponde a 0. Sei que y de A corresponde a 3. X de B menos 1. Y de B, 0. E vou substituir nesses valores que eu tenho aqui. Então, substituindo, vamos ter o seguinte. O valor do y de A é 3. Subtraído do valor de y de B, que vai ser 0, dividido
pelo valor de x de A. Quem é x de A? 0. Subtraído do valor de x de B. Quem é x de B? Menos 1. Aí aqui eu tenho 3 menos 0 vai dar 3. E tenho 0 menos menos 1. Menos com menos vai dar mais, vai dar 1. 3 dividido por 1, vamos ter 3. Tá? Então descobrimos quem é o valor de M. M é 3 e N é 3. Então vamos substituir nesta fórmula aqui, ó. Tá? Então substituindo, nós vamos ter esta equação da reta reduzida. Y vai ser igual a 3x mais 3. Ok, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido e vamos para a questão de número 2. Questão de número 2. Temos aí, obter a equação reduzida da reta que passa pelo ponto. Então nós temos aqui o ponto, menos 3 e 1, e forma 45 graus com o eixo OX. Ou seja, nós podemos construir o plano cartesiano e marcar o ponto menos 3 e 1. Então vai ficar assim, ó. Construir o plano cartesiano, menos 3 de x, está aqui, e 1 de y. Então tem esses pontos aqui, ó. Tem isso aqui, ó. Marquei o ponto K. Só que ele diz que o I forma um ângulo de 45 graus com o eixo OX. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, tá, a seguinte coisa. Sabemos que M é igual a tangente de θ, certo? M é a tangente de θ, ou seja, é o coeficiente angular. Coeficiente angular é a tangente de θ. E a tangente de θ, o ângulo é 45 graus, que foi dado aqui, ó. Forma 45 graus. Então o ângulo é 45, então eu tenho a tangente de 45 graus. E a tangente de 45 graus, ela é igual a 1. Então o valor de M é 1. Então na nossa equação reduzida, o valor de M vai ser 1. Tá? Então, o que é que eu preciso saber? Eu preciso saber onde essa reta vai cortar o eixo do Y, tá? O eixo das ordenadas. E como é que eu vou fazer isso? Observe o seguinte, eu vou tomar os pontos do ponto genérico, que é o x, y, ponto genérico, vou tomar isso aqui, ó, que é o K menos 3 e 1, que é o par ordenado, menos 3 e 1. O que é que eu vou fazer? Vou usar o mesmo artifício que a gente fez no exercício anterior. Então observe, temos aí a fórmula M, aí tem lá, é igual a y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Eu já sei quem é o valor de M. M eu descobri que era 1. Vou substituir no valor 1. E o valor de K, eu tenho x1, y1, ou então x2, y2. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos substituir, no lugar de M eu coloquei 1, que é o valor de M aqui, e vai ser igual ao valor de x1. Então, ó, y2 menos 1, ou seja, o y vai ser 1, então coloquei aqui. Aí eu tenho x2 menos o x1, que é o x1 menos 3. Então, peguei aqui embaixo, coloquei 1 sobre 1, porque ele está sempre dividido por 1, né? Que dá sempre o mesmo valor. E eu tenho aqui, ó, y2 menos 1 sobre x2, aí menos com menos deu mais. O que é que eu vou fazer agora? Multiplicar os meios pelos extremos. Faço o produto, multiplico ali. Então, 1 vezes y2 menos 1 dá y2 menos 1. E 1 vezes x2 mais 3 vai dar x2 mais 3. Ok? Como eu quero escrever esta equação da reta, então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o menos 1, esse menos 1 que está aqui, e vou passar para o segundo membro. Então, se ele é negativo, ele passa a positivo. Então, eu escrevo y2
que vai ser igual a x2 mais 3, o menos 1 passou para lá, mais 1. Somando aqui, ó, vou somar aqui 3 mais 1, vou obter 4. Então eu tenho que y2 vai ser igual a x2 mais 4. Observem que eu tenho aqui y2 e x2, então eu posso deixar isso aqui de uma forma geral. Eu posso dizer que y vai ser igual a x mais 4. Então, essa aqui é a equação reduzida da reta. Então, o eixo, a reta, vai cortar o eixo y no ponto 4. Então, ela vai cortar neste ponto aqui, ó. Tá? Vai cortar neste ponto. Então, nós vamos ter aqui uma reta que ela passa pelo ponto K e vai atingir o ponto 4, onde é o nosso coeficiente linear. Então, a reta vai passar e vai ficar desta maneira. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido e vamos agora para o exercício de número 3. Exercício de número 3. Escreva a equação reduzida da reta que passa pelos pontos A, menos 3 e menos 2. Então, observe aqui, nós temos as coordenadas do ponto A, que é menos 3 e menos 2. E temos a coordenada do ponto B, que é 5 e menos 4. Vamos fazer aqui o plano cartesiano e marcar os pontos, tá? Fazendo aqui, nós temos aqui, ó, o ponto menos 3 de x, tá aqui. E menos 2 de y, tá aqui. Marcando o outro, nós temos lá 5 de x e menos 4 de y. O que é que vai acontecer? Nós vamos passar uma reta, ó, neste ponto aqui, para saber onde é que ela vai cortar o eixo do y, tá? O eixo do y é o que? O coeficiente linear. E o que corta aqui o eixo do x é o coeficiente angular. Então vamos lá. Vamos pegar, vamos obter através deste modo, vamos resolver através de um sistema de equação, tá? Então vamos pegar os valores. O que é que eu vou fazer? Vou pegar o valor do ponto A, que é menos 3 e menos 2, e o valor do ponto B, que é 5 e menos 4, que está ali, ó, que nós pegamos lá em cima, estão aqui, tá? Ó, eles estão aqui. E aí nós vamos substituir na equação da reta, onde esse valor, esses primeiros valores são os valores de x e esses segundos valores são os de y. Então o que é que nós vamos fazer? Vou pegar ali, ó, fazer a substituição nas coordenadas, tá? E vou fazer o seguinte, ó, peguei a primeira, o ponto A, menos 3 e menos 2. Então eu vou substituir. E aqui é y. O primeiro valor é o valor de y. Y é quem? Menos 2. Escrevi aqui, ó, y lá, ó, menos 2. Igual. Quem é o x? O x é quem? Menos 3. Então m mais n. Tenho aqui a minha primeira equação com as coordenadas do ponto A. E agora eu vou montar a minha segunda equação com as coordenadas do ponto B. Então, peguei lá o valor de y, que é menos 4, igual o valor de x, que é 5, m mais n. Então, temos aqui o sistema de equação, tá? Então, nosso sistema de equação, onde eu tive aqui a minha primeira equação, né? Tá aqui, ó, a minha primeira que está aqui. E tenho aqui a minha segunda equação, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu posso resolver esses sistemas por vários métodos, mas o método mais prático, vamos tentar o método da adição. Então, ó, eu vou multiplicar a primeira por 5 e a segunda por 3, porque aí os valores de m vão ficar iguais. Então, fazendo isso aqui, ó, multiplicando a primeira por 5 e multiplicando a segunda por 3, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter esse valor, ó, multipliquei
5 vezes menos 3 deu menos 15. Mais 5 vezes n, 5n. Menos 5 vezes 2, 10. A segunda, 3 vezes 5m, 15m. Mais 3 vezes n, 3n. Igual menos 3 vezes 4, 12. Tá? A gente faz o jogo de sinal, tá, pessoal? Então, eu não estou fazendo o jogo de sinal aqui porque eles são positivos, então vai ser sempre os valores que estão aqui. Mas a gente faz o jogo de sinal também. Então, após isso aí, o 15 de cima está igual ao 15 de baixo, então vamos fazer o método da adição. Então, fazendo pelo método da adição, o 15 vai anular com o outro 15. Então, vamos somar aí. Os sinais são iguais, então eu somo 5n mais 3n, que vai dar 8n. Embaixo eu também tenho sinais iguais aqui, ó, menos 10, menos 12. Então, eu somo também e repito sinal. Então, eu tenho 8n igual a menos 22. Então, o 8 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, eu tenho menos 22 dividido por 8. Ele não divide, não dá um número inteiro, né? Não vai dar um número inteiro, nesse caso aqui. Dá uma fração, então eu posso reduzir essa fração. Então, reduzindo, vou simplificar ela por 2, tá? Então, simplificando ambas por 2, então nós vamos ter aí menos 11 sobre 4. Simplifiquei aqui, ó, 22 por 2 deu 11 e 8 por 2 deu 4, sinal negativo. Então, o valor de n é menos 11 sobre 4. Então, eu já tenho o valor de n, tá? Já descobri o valor de n, menos 11 sobre 4. Se eu dividir 11 por 4, então eu vou saber exatamente por onde é que ela vai passar aqui nesse ponto. Então, esse ponto aqui, onde está marcando aqui, é o valor de n. Esse ponto aqui corresponde a menos 11 sobre 4. Ok, pessoal? Falta a gente descobrir essa equação reduzida da reta. Falta descobrir quem é o m. Então, fazendo 5m mais n igual a menos 4, observe que eu peguei uma dessas equações de cima. O que foi que eu peguei? Eu peguei essa segunda, ó. 5m mais n igual a menos 4. E vou substituir o valor de n. Então, substituindo o valor de n, eu tenho que n vai ser menos 11 sobre 4 igual a menos 4. Ou seja, 5m menos 11 sobre 4 igual a menos 4. Então, vou pegar o menos 11 sobre 4 e vou passar para o segundo membro. Vou pegar ele aqui, ó, vou passar para o lado de cá. Se ele é negativo, vai passar positivo. Foi o que passou aqui, ó. Então, 5m vai ser igual a menos 4 mais 11 sobre 4. E a partir daí, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter 5m igual a menos 4. Aqui embaixo eu considero 1. E aí a gente vai tirar o MMC de 4 e 1, que vai nos dar 4. E aí nós vamos fazer o seguinte, ó. O resultado do MMC está aqui. Então eu peguei esse 4, dividi por 1, que deu 4. O resultado eu multipliquei por 4, que deu 16. Então, menos 16. Mesma coisa, esse aqui, ó. 4 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 1, 1 vezes 11, vai dar 11. Então, eu tenho menos 16 mais 11, ou seja, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do número maior. Então, ó, sinal do número maior vai ser menos 16 mais 11, ou seja, menos 16 mais 11, 16 menos 11 vai dar 5. 5 dividido por 4. Esse 5 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, ou seja, quando ele passa dividindo, ele multiplica por esse 4 aqui, ó. Quando ele passa dividindo, ele multiplica por esse 4. Então, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter que m vai ser igual a menos 5. Aí, multipliquei aqui, ó. 5 vezes 4 me deu 20. O que é que eu posso fazer agora? Posso simplificar. Simplificar por 5. Simplificando os dois valores por 5, simplificar por 5 é dividir. Então, vamos dividir aí, ó. 5 dividido por 5 vai dar 1, então tenho menos 1. E 20 dividido por 5 vai dar 4. Então, tenho que o valor de m é menos 1 sobre 4. Sabemos que a equação reduzida da reta é dada por y igual a mx mais n. Então, o que é que nós vamos fazer? No lugar de m, substituímos por menos 1 sobre 4. E no lugar de n, substituindo por menos 11 sobre 4. Ficando assim, desta maneira.
Ok, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, voltem o vídeo, assistam de novo, até vocês conseguirem entender, ok? Compartilhem o nosso canal, deem um joinha, tá? E nas próximas aulas nós vamos vendo mais assunto e aprendendo mais e mais. Compartilhem mesmo, compartilhem para o nosso canal crescer cada vez mais. Então, obrigado, fiquem com Deus e até a próxima aula.